Olá, hoje eu vou falar sobre um assunto muito picante, que é sexualidade. A qualidade de vida envolve vários itens. Eu coloquei os 3 principais, mas talvez hajam mais itens envolvidos, né, para que a pessoa tenha uma qualidade de vida saudável em todos os sentidos. Então são os 3 itens: a saúde física, a saúde mental e a saúde sexual. A saúde sexual é uma abordagem onde muitos profissionais acabam não falando ainda nas consultas e as pacientes ou os pacientes têm vergonha de falar sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia, em torno de 40%, eu acredito que seja menos, dos profissionais abordam a questão da sexualidade nas consultas, tá? Eu acredito que por falta de preparo, por parte dos profissionais também, porque a paciente pode colocar o que ela está sentindo e como é uma área muito complexa, que envolve vários motivos que levam às disfunções sexuais e por não saber que conduta tomar, o profissional varre, coloca embaixo do tapete e não se fala na consulta. E os homens, por questões da educação que eles tiveram, que tem que ser viris, então eles acabam escondendo isso, mesmo para os urologistas, não é um assunto que não é tocado. Então passam anos, muitas vezes, nos relacionamentos, para que sejam citados esses sintomas, esses desconfortos sexuais que as pessoas têm, ok? Então assim, a saúde sexual, ela depende de vários fatores, fatores psicológicos, fatores socioculturais que envolvem religiões, a maneira como a pessoa foi criada, tabus, a questão cultural que muitos povos, vocês sabem, obrigam a casamentos precoces, pessoas que nunca se viram. Então, além dessa questão cultural, vem a questão do relacionamento. E o relacionamento, e depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, que envolve o dia a dia do casal, a questão do sentimento, a questão de autoestima e outros fatores que eu vou citar logo mais. Questões hormonais, porque tanto a mulher quanto o homem vão envelhecendo e vai ocorrendo a diminuição da produção hormonal, sem contar que tem doenças associadas que hoje tem aparecido no consultório precocemente, pacientes, tanto homens como mulheres, que com 30 e poucos anos já têm distúrbios sexuais. Então, não é só a questão do envelhecimento, tem a questão do estresse, que hoje diminui muito a testosterona nos homens. Aliás, eu acho que a maior causa de diminuição da testosterona, além do meio, mas que eu acho nos dias de hoje, é o estresse crônico, tá? Então, o que é disfunção sexual? O que leva à disfunção sexual? Antes de eu falar do que leva, as disfunções sexuais, elas são divididas em 3 categorias. A primeira delas é um transtorno de excitação, de interesse sexual. Então a mulher não... Porque assim, quando tem o ato sexual, inicialmente ocorre o desejo, a excitação, o orgasmo e a recuperação depois, tá? Então, se a paciente ou o paciente não tem a questão da excitação, ele pode ter o desejo, mas pode não ter excitação e não acontece o ato de forma adequada. A segunda categoria é o transtorno orgástico, isto é, tem o desejo, a excitação, mas não chega ao orgasmo. Ou não chega, ou é um orgasmo que não é satisfatório, enfim, tem vários transtornos dentro desse tema, que é o orgasmo. A terceira categoria é a dor genital, é aquela dor na penetração, que pode envolver várias causas, não só a menopausa, como também dor por outras doenças, que depois eu vou comentar, e o vaginismo, que não é tão infrequente assim. Então a paciente ela tem dor, então já é um bloqueio e ela evita o ato sexual. Então ela se afasta, ela
cria desculpas porque ela tem dor, então não se torna um ato prazeroso para ela. A disfunção sexual, então, engloba ansiedade, então aquelas pacientes que são ansiosas, tem homens ansiosíssimos também, depressão ou sintomas depressivos. E isso, dentro da depressão, os pacientes, eles usam vários medicamentos, principalmente inibidores da recaptação de serotonina. E isso leva à diminuição da vontade sexual na mulher. Então, e muitas pessoas hoje em dia usam antidepressivos. Então, uma das maiores causas de disfunção sexual hoje, na atualidade, é o uso de antidepressivos. E muitas pessoas usam. Frustração, quer dizer, não tem um ato que foi adequado, não foi satisfatório, ela fica frustrada e não quer tentar novamente, porque fica com medo do insucesso ou de não agradar o parceiro ou a parceira. Então essa frustração evita com que a pessoa tente novamente uma nova relação sexual. A diminuição da autoestima, né? A mulher com o envelhecimento, ela tem uma modificação do corpo, e isso leva a uma diminuição da autoestima. A obesidade também hoje é muito frequente, por isso que eu falo, isso é uma causa de inúmeras doenças. Disfunção sexual não daria para dizer que não é uma doença também, porque faz parte da nossa qualidade de vida, como eu falei, de ter uma qualidade de vida boa. E com isso, a questão dos hormônios, a questão da obesidade, a questão do envelhecimento ou outros fatores, se sentir feia, enfim, leva a um sentimento de desvalia. Então ela se sente inferior e aí ela evita a relação. Muitas vezes isso gera traições ou uma relação que não mostre o corpo, e só para satisfazer muitas vezes o parceiro ou a parceira, sem ter nenhum um sentimento, algum prazer, não tem nenhum prazer nesse tipo de relação, tá? Existem várias causas de disfunções sexuais. Eu vou citar algumas aqui, vou falando sobre elas, deixei minha garrafa aqui, só um pouquinho. Câncer de mama e de ovário. Por que câncer de mama e de ovário? Primeiro, porque ela vai fazer uma cirurgia de mama, então mesmo que ela não retire toda a mama, fica aquela cicatriz, ela se sente menos mulher, e isso gera uma barreira para ela em termos de ter um prazer, ou ela se sente, a autoestima dela fica muito prejudicada. Isso que eu não estou falando das pacientes que têm o câncer tanto de mama como o do ovário, porque o ovário, quando tem o câncer do ovário, são retirados os ovários. Então, ela entra em menopausa imediata, ela sai do hospital já se abanando. Eu brinco com as pacientes, que é com os calores, isso a grande maioria já sai mal do hospital. Para vocês verem, como se fosse uma castração, né? Na menopausa já é complicado, porque é como se fosse um abismo, porque as modificações corporais, as modificações da libido, elas são muito rápidas. Imaginem vocês tirando os ovários, assim, tira e pronto. Então os efeitos são devastadores para a mulher. Sem contar que são feitos tratamentos quimioterápicos ou radioterapia com outros tumores, não necessariamente câncer de mama, mas pode ser qualquer outro tumor. Quando faz quimioterapia, prejudica a fertilidade e prejudica a função ovariana. Então isso agrava muito, muito a sexualidade, levando a secura vaginal, a dor na relação, aí vem a questão da autoestima. Então imagine como que fica a cabeça de uma mulher depois de ter um câncer de mama ou de ovário, tá? Doenças inflamatórias que são muito frequentes hoje em dia, como fibromialgia, a paciente tem dores pelo corpo, ela tem sente dor por tudo. É uma paciente que ela já tem sintomas depressivos associados. Então a fibromialgia envolve neurotransmissores, então questão psíquica, questão cerebral dela está comprometida. E
E isso afeta a relação sexual também. Todas as doenças autoimunes estão envolvidas com... Geralmente, as pacientes que têm doenças autoimunes, elas têm sintomas depressivos associados. E o hipotireoidismo, então doenças da tireoide, também comprometem a sexualidade. É importantíssimo investigar a tireoide em qualquer fase da vida da mulher e principalmente na menopausa, porque na menopausa vem o comprometimento das outras glândulas, não são só os ovários que são comprometidos. Então investigar as outras glândulas é importantíssimo, porque a disfunção tireoidiana agrava mais ainda a sexualidade. Endometriose. Eu fiz um vídeo, vocês podem pesquisar no YouTube, aqui no meu canal, sobre endometriose. Toda paciente, é difícil a paciente que não tem dor na relação, então ela tem dor no fundo da penetração, ela tem dor à evacuação, ela tem dor às vezes para urinar. É uma paciente que tem autoestima muito baixa, então imaginem, ela já tem uma dor que é uma dor incapacitante. As pessoas que convivem com ela muitas vezes não acreditam na dor dela, né? Então ela se sente pior ainda porque acham que ela está inventando sintomas, mas é uma doença muito, muito complexa e que compromete muito a qualidade de vida em todos os sentidos, mas a sexualidade principalmente. O climatério e a menopausa, que eu já falei bastante, envolve a questão hormonal, a questão das modificações do corpo da mulher, a questão da modificação das mamas também, que ocorre uma troca, as glândulas mamárias, elas são lipossubstituídas, que nós chamamos, quer dizer, diminui o número de glândulas e aumenta a quantidade de gordura mamária. Por isso que na mamografia fica toda branca. É importante fazer sempre o ultrassom complementar quando a paciente entra na menopausa, porque não aparecem as lesões, porque fica muito branquinho, tem muita gordura ali, isso que leva à flacidez, ela perde a sustentação da mama, devido à diminuição da produção hormonal, é um dos fatores, tá? Os antidepressivos que eu comentei, a obesidade, que a obesidade leva à irregularidade hormonal, ela tem um excesso de estradiol, diminuição da testosterona circulante e um aumento da testosterona da superfície fica aumentada, que é a dihidrotestosterona. Além dela se sentir feia, autoestima baixa, ainda tem essa alteração hormonal, ela não vai sangrar todos os meses, então vem a síndrome do ovário policístico muitas vezes associados. Isso afeta muito a sexualidade também. O sedentarismo, a falta de exercício físico, tira o vigor das pessoas. O exercício físico, eu já falei em vários vídeos, eu bato sempre na mesma tecla. Ele estimula a produção de neurotransmissores, alguns que são importantíssimos para o bem-estar das pessoas, em geral, tanto os homens como as mulheres. Então, esses neurotransmissores são produzidos através do exercício físico. A pessoa vai dormir melhor, ela vai ter um corpo melhor, ela não vai perder tanta massa muscular, quer dizer, ela vai se sentir mais bonita, mais cheia de vida, o metabolismo dela funciona melhor, tem produção hormonal durante o exercício físico. Então façam exercício físico, porque o sedentarismo também compromete a sexualidade. O cigarro, bom, o cigarro não é bom para nada, né? O que faz o cigarro? Ele forma placas nas artérias, que pelas artérias é que vai o sangue para os órgãos. Então, o fluxo sanguíneo ele fica diminuído, tanto na mulher como no homem, na genitália. E aí o que acontece? No homem ele vai ter disfunção erétil, e na mulher também não vai ter um fluxo sanguíneo, quer dizer, os pequenos lábios eles não vão encher tanto de sangue, os hormônios não vão conseguir chegar de forma adequada, neurotransmissores, enfim, todo o fluxo das substâncias envolvidas durante o orgasmo ficam comprometidas porque realmente não tem um engurgitamento, o pênis ele não consegue manter uma ereção. E a mulher também não tem hormônio suficiente ali, ela não vai ter uma lubrificação, então isso compromete, além
da questão cardíaca, que essa aí é um caso à parte que eu não vou nem comentar, né? Daí paciente que é fumante, geralmente é hipertenso, usa medicações para hipertensão, que agravam mais ainda a sexualidade, que tem os antihipertensivos vários que comprometem a sexualidade. O abuso sexual, muitas mulheres têm vergonha de comentar em consultas em relação a esse assunto. As pacientes que sofrem abuso sexual, que vocês sabem que é muito comum em casa, um vizinho, geralmente são por parentes próximos, afetam a sexualidade para toda a vida da pessoa, seja no homem, seja na mulher. Mesmo fazendo terapia, é muito difícil superar isso. Tem mulheres ou homens que nunca conseguiram ter uma relação sexual depois de um abuso. Além da questão de não conseguir, se for uma criança, se for muito pequeno, que está em fase de desenvolvimento, ela fica com aversão ao sexo oposto. E muitas vezes ela fica com que nós chamamos de a orientação sexual dela fica muito diferente, um transtorno de gênero. Ela vai para a homossexualidade, ela não sabe bem o que ela quer, por medo, ela acha que vai ser violentada novamente. Então imagine como que fica a cabeça de uma pessoa que sofre abuso sexual, independente da idade. A depressão que eu comentei, medicamentos, ou o fato do estado da pessoa, ela não tem vontade para nada, ela não tem vontade nem de levantar da cama. Então como que ela vai ter vontade de ter uma relação sexual? O relacionamento é fundamental, companheirismo de ambos os lados, tá? O romantismo, o cuidar, né? Todas nós gostamos de ser cuidadas, gostamos de ser tratadas com carinho. Não adianta só naquele horário na cama. Não, a mulher não funciona dessa forma. Então ela precisa ser cuidada o dia todo para que a coisa flua. Porque se na hora da relação ela tiver um problema que ela não resolveu, alguma coisa que ficou pendente, ela não consegue focar. Então, a questão do gatilho, do desejo, da excitação, ela tem que estar bem. Elas têm que estar bem com o parceiro. Em geral, a grande maioria das mulheres funcionam assim. São raras as exceções que elas não... É só questão física ali, tá tudo certo, tá? Então, relacionamento. O homem também não pode... ela que tem aquela questão do... tem que ser, a mulher tem que ceder a hora que ele quiser, porque ela foi educada assim... não é bem assim, eu acho que tem que ser comum acordo. Algumas mulheres até têm vontade muitas vezes e ficam retraídas para procurar o homem, porque acham que ele não sabem o que ele vai pensar, porque ela não foi educada assim. Então ela tem que esperar a iniciativa do parceiro, e o parceiro às vezes tem algum distúrbio também, alguma disfunção sexual, ele também não procura, e muitas vezes ficam anos assim sem ter nenhum contato físico mais íntimo. A falência ovariana precoce é outra causa, que é a menopausa precoce. Doenças autoimunes levam à disfunção ovariana grave, então a pessoa ela não tem mais produção hormonal. E o pior é que muitas não fazem reposição hormonal, isso que mais me revolta. Tem pacientes que param de sangrar entre menopausa precoce com 30 anos, 32 anos ou antes, os médicos não fazem reposição hormonal e elas passam assim anos, tem osteoporose, tem uma vida sexual ruim, tem dor na relação e acham que é assim mesmo. É assim, se conformam. Eu tenho assim, nossa, um sentimento de revolta por isso, por não ter médicos que ajudem mais as mulheres onde ocorre esse tipo de coisa. Tá? A castração medicamentosa, as pacientes que têm endometriose muitas vezes usam análogos de GnRH, que são medicações fortes que levam à menopausa imediata. Ela é transitória, mas pensem bem, ela já tem endometriose, ela já tem dor e ainda usa uma medicação que leva à menopausa imediata. Então imagine o que essa paciente passa numa fase dessas. Muitas vezes leva um ano para começar
a ter produção hormonal e regularização da produção hormonal. Tem medicações, alguns anticoncepcionais, que também diminuem a produção, porque quando a paciente usa um anticoncepcional, há um bloqueio da produção hormonal dela, então ela também tem, muitas têm comprometimento da sexualidade. Tem alguns anticoncepcionais injetáveis, pensem, elas ficam 3 meses sem sangrar e ganham peso, diminuição da sexualidade, ganha mais peso, já tem bloqueio da produção hormonal, então a libido fica muito comprometida, então tem que cuidar os anticoncepcionais. E o vaginismo. O que é o vaginismo? É uma contração involuntária da musculatura ali do períneo que a paciente tem e que ela não consegue controlar, e ela vai ter relação e ela contrai mais ainda a vagina. Então ela já tem dor, já tem desconforto, ela tem essa contratura acentuada, vai ter mais dor na penetração. Então o vaginismo, ele tem tratamento, tá? Então tem que procurar um profissional para melhorar esse quadro aí. Os hormônios esteroideais. Então, eu vou falar de 3, eu não vou detalhar muito, porque a questão hormonal ela é fundamental, eu preciso falar dela. E os 3 hormônios envolvidos, que são os hormônios sexuais mais envolvidos no ato sexual, é a testosterona, o estradiol e a progesterona. O estradiol e a testosterona têm relação com o desejo e a progesterona com a receptividade. Por que eu estou falando dos hormônios? Primeiro, que tem todas essas doenças que muitas vezes estas mulheres precisam fazer reposição, ou homens também, uma reposição hormonal mais precocemente. E os hormônios sexuais, eles têm uma ligação, digamos assim, eles são interligados com neurotransmissores. E estes neurotransmissores, a nível central, eles são produzidos no cérebro. Por exemplo, ocitocina, noradrenalina, hormônios que são produzidos pela hipófise, que seria, no caso, a ocitocina, a dopamina que eu falei. Aí tem a noradrenalina, que são os neurônios que produzem esses hormônios. A prolactina também, que é produzida pela hipófise. Todos esses hormônios e neurohormônios, eles funcionam interligados com os hormônios esteroides, que são esses aqui, os hormônios sexuais. Então vejam bem, esses hormônios sexuais, eles estimulam ou inibem a produção destes neurotransmissores ou estes hormônios. É como se fosse uma orquestra para regular, para ficarem todos em harmonia e funcionar de forma equilibrada, porque vejam bem, não é só hormônio, é aqui também, né? Então os neurotransmissores, quando nós estamos tendo ato sexual, o despertar, então ele libera ocitocina, noradrenalina, dopamina. Então vejam como é interessante o funcionamento do corpo. Então se não tiver hormônio suficiente, esses neurotransmissores e outros hormônios que são produzidos a nível central, então os hormônios sexuais, eles funcionam em sincronia com os neurotransmissores. Os hormônios esteroides, que são os hormônios sexuais, eles fazem parte do trato reprodutivo, como todas vocês ou todos vocês sabem. E, como eu já expliquei em outros vídeos, todo o nosso corpo, tanto na superfície como em vários órgãos, tem receptores para os hormônios sexuais. Então não é só questão da genitália, tem no coração, tem no músculo. Então vejam como é importante que os hormônios estejam em dia, para que tudo funcione de forma equilibrada. Na pele, como eu já expliquei, que envolve a questão da produção do colágeno, a parte da rigidez da pele, da hidratação da pele, da sustentação, porque ela acaba ficando com mais flacidez com o passar dos anos. Estes hormônios, então, eles preservam a estrutura
de toda a pele corporal, não só da pele, né, do cabelo, das unhas, enfim, de toda a superfície, que é o que eu estou focando agora. Tem a questão dos ossos, e os ossos, eu vou fazer um vídeo específico sobre osteoporose, mas durante toda a construção do osso, os hormônios são importantíssimos, tanto é que na menopausa, o estradiol e a testosterona são os hormônios principais para a manutenção da composição do osso. Então a pessoa vai tendo, o osso vai ficando mais esponjoso, então a massa óssea fica comprometida com o envelhecimento. Por isso que, se não fizer uma reposição, a maioria das pessoas tem uma diminuição da altura, e essa diminuição da altura é devido ao desgaste ósseo entre as vértebras, tá? Então ela vai havendo uma diminuição da altura das vértebras e, consequentemente, ela tem uma diminuição da altura corporal. Fazer a reposição, a suplementação vitamínica para a prevenção da osteoporose é fundamental. A questão dos músculos, os músculos, eles têm receptores para testosterona e para estradiol, enfim, todos os hormônios sexuais estão envolvidos. É importante fazer o exercício físico para ter um aumento ou pelo menos uma manutenção da massa muscular, que não haja tanta perda da musculatura com o envelhecimento, porque essa perda de massa muscular e perda de força é que leva à perda de massa óssea. A boa alimentação saudável e a questão da reposição hormonal, que é fundamental. No sistema nervoso central, que é aqui, existem estudos, como eu já comentei, há a presença de dihidroepiandrosterona, que é um precursor da testosterona, e receptores para estradiol, e esses são responsáveis pela preservação da nossa memória, e esses hormônios, eles acabam também ajudando na questão da libido, tá? Os ovários, com o envelhecimento, eles acabam diminuindo de tamanho, eles ficam atrofiados, então ocorre essa modificação com o envelhecimento. Por isso que é importante, tem as suprarrenais que produzem os hormônios, mas é importante fazer a reposição, porque não seja, já tem, a mulher por natureza, já tem um valor de testosterona bem abaixo do homem, então a adrenal, ela tem uma certa produção, que na realidade ela é convertida perifericamente, então é produzido estradiol, mas a testosterona que vai para a parte da gordura, e através da gordura é que é transformada em estradiol, tá? E as suprarrenais também produzem hormônios, os precursores da testosterona. Mesmo assim, a maior quantidade é nos ovários, por isso que é importante fazer a reposição hormonal. A mama, além da sustentação, da questão da pele, da sustentação da mama, a questão da excitabilidade, que tem relação com os hormônios sexuais e os neurotransmissores, principalmente ocitocina e noradrenalina, e isso ajuda na questão da excitabilidade durante o ato sexual. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem os calores, esses calores eles prejudicam muito a qualidade do sono da mulher, e ela não dorme bem, ela tem insônia, ela tem irritabilidade, ela tem alteração de humor, uma instabilidade muito grande emocional. Então vocês imaginem, ela tendo toda essa alteração já no corpo dela, e então fica muito prejudicada a questão da vontade de ter uma relação sexual. Ela não tem nem vigor, ela fica com dificuldade, fica esquecida, então não tem condições de ter uma libido, uma vontade de ter relação sexual de forma adequada. Então isso afeta mais ainda a sexualidade, ela tem uma indisposição gigantesca, então já tem o comprometimento hormonal e ainda dorme mal, é difícil, né, ter vontade sexual. Na uretra e na vagina também tem receptores para estes hormônios. A musculatura da vagina, olhem só, ela fica, o músculo vai ficando atrofiado, ele produz fibrose, tem fibrose na musculatura da vagina. Então não adianta ela só lubrificar, ela não vai ter elasticidade, ela vai ter dor da mesma forma para ter relação.
E esses hormônios é que evitam a fibrose dessa musculatura ao redor da vagina ali, tá? Então, para evitar a dor na relação, o ressecamento vaginal, que ela vai ter também, então faz a reposição, mesmo que seja só local, já ajuda muito, não precisa ser sistêmica a reposição. Então eu falei da perda de elasticidade da vagina, um afinamento da pele na vagina, isso também é frequente devido à diminuição da produção hormonal. E isso dificulta mais porque ela vai ter lesões quando ela for ter relações, né, sangramento. A testosterona, ela é responsável pela excitação e pelo orgasmo, tá? Então vejam como é importante fazer reposição da testosterona também, não só do estradiol. A maioria das mulheres repondo só estradiol e progesterona não tem uma melhora da sexualidade, tá? Então tem que repor testosterona mesmo. O que pode afetar também a questão da parceria que eu comentei em relação ao parceiro, que isso a gente fala pouco, porque parece que a culpa é totalmente da mulher e não é bem assim. As causas que envolvem na questão domiciliar, uma das causas que eu vejo com frequência é a coabitação por familiares. Então, o casal vai envelhecendo, os pais ficam doentes e acabam trazendo os pais para casa. Vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Aí tem um cuidador em casa, isso afeta muito a intimidade do casal e compromete a sexualidade de forma muito importante. A falta de comunicação, então é aquela coisa, nós vamos falar sobre esse assunto, deixa assim. A mulher vê que o homem tem um momento de ou ejaculação precoce ou uma disfunção erétil, 1, 2, 3 vezes, vê que ele não procura mais porque ele fica com medo de ter insucesso e ela não comenta mais sobre isso. Passa 1 ano, passa 2, passa 10, passa 15 anos e não se fala mais nisso, nenhum toca o outro e, o homem tem vergonha, ela insiste para ele procurar um médico, ele não procura, por orgulho, sei lá, e fica assim. Ele também não se importa com ela, porque ela também tem que ter o prazer dela, e isso é importante na vida dela. Várias pacientes referem isso. Para mim é importante, doutora, mas ele não se importa em procurar ajuda. Então isso é muito triste. E questões financeiras, A saúde sexual do parceiro, então ejaculação precoce ou tardia, que eu comentei. Diminuição da libido do parceiro, porque ele também envelhece, nessa mulher, e ele tem diminuição da produção hormonal. A disfunção erétil é a causa mais comum em homens, é a causa mais prevalente de disfunção sexual masculina, tá? E o homem, quando ele tem alterações na próstata, ele tem um orgasmo doloroso muitas vezes, então tem que investigar se ele não tem uma infecção urinária, se ele não tem algum outro problema prostático ali que está comprometendo a sexualidade dele. Os fatores de risco em homens para disfunção sexual, que eu quis frisar aqui, que é a obesidade também. O homem que é obeso, só um pouquinho. O homem que é obeso, ele tem excesso de estradiol e diminuição da testosterona. Então ele não funciona direito. Então assim, desequilíbrio hormonal não ocorre só na obesidade feminina, e sim na masculina também. Então o homem que é sedentário, que é a outra causa que eu coloquei aqui, ele vai ter ganho de peso, alteração metabólica, não vai ter condicionamento físico. Imagina o homem obeso e sedentário, ele não tem condicionamento físico adequado para ter uma relação adequada sexual. O sedentarismo no homem, eu sempre falo, é como uma mulher. Então entra na regulação hormonal, entra no controle do peso, no vigor, autoestima, produção de neurotransmissores. Então todos esses itens que eu falei para a mulher funcionam da mesma forma para o homem. Diabetes no homem,
leva à disfunção erétil e comprometimento da libido devido ao uso dos medicamentos. Então sempre falo, a prevenção é o melhor remédio, tanto para o homem como para a mulher. Porque à medida que vai envelhecendo, daí usa uma medicação para hipertensão, usa uma medicação para o colesterol, usa uma medicação para diabetes. Então todos esses medicamentos ou um antidepressivo vão afetando a sexualidade do casal. Então essas medicações, principalmente no homem, antihipertensivos ou outras medicações para o coração e para a própria diabetes. Então já tem a questão da doença, da diabetes em si, que compromete a parte neurológica, e mais o uso das medicações também, tá? O homem dele perde a confiança dele, a autoconfiança, tem uma baixa autoestima e também pode entrar em depressão. Então ele fica quieto, ele se isola, ele chora com facilidade. Às vezes eu brinco, a inversão dos papéis, né? Então ele assiste um filme e chora, ele fica sensível, porque ele já não tem hormônio suficiente ali também. Tem perda de força, perda de pelos pelo corpo, perda de massa muscular, e isso agrava mais ainda, tá? Se o homem tem disfunção erétil, a disfunção sexual na mulher chega a 80%. Vejam como é isso. A mulher, ela acaba se afastando em 80% das vezes, porque ela sabe que o homem vai ter insucesso, então ela se afasta para não magoar, para não complicar mais ainda a relação. Então, para concluir, a disfunção sexual é uma mão de duas vias. Envolve o homem e a mulher. Não coloquem o peso todo na mulher. Os dois têm que estar em equilíbrio. Tanto mental, tanto físico, controle do estresse, questão do sedentarismo, alimentação saudável. Gente, vamos comer comida de verdade. Não comam embutidos. Evitem o excesso de carne vermelha. Cuidem da saúde de vocês, pratiquem exercícios físicos, bebam muita água, evitem o excesso de álcool, evitem o cigarro, não fumem, que isso vai ter uma chance maior de envelhecer sem complicações, envelhecer com qualidade, com felicidade, com prazer, né? Não é que precisa ter malabarismo na cama, não, mas que seja um casal feliz, porque a relação sexual faz parte do dia a dia, faz parte do convívio, e o corpo ele responde melhor, você libera, você aumenta a imunidade também através da relação sexual, tá? Então era isso que eu tinha para deixar para vocês hoje. Eu vou fazer outro vídeo específico sobre tratamento da sexualidade, porque é um assunto muito amplo. Compartilhem com as suas amigas, compartilhem com os homens, eles também precisam saber disso. E no próximo vídeo eu vou falar muito sobre os homens também, a parte hormonal, a parte da andropausa e a parte do estresse, diminuição de testosterona nos homens e outras causas de disfunção sexual. Ok? Obrigada por terem assistido até agora. Fiquem com Deus.